Esse programa basicamente é dedicado às pessoas que disseram o tempo inteiro que o nosso trabalho aqui nos Estados Unidos é tic-tac. Eu não tenho a esperança de que essas pessoas mudem de opinião, né? Afinal, não é uma questão de opinião, é uma questão de limitação cognitiva. São pessoas, em bom português, burras, que não conseguem ter um raciocínio mais complexo, não conseguem pensar em algo que não seja de curto prazo, mas que, mais uma vez, eles foram provados errados. E isso, de fato, foram. Né? O comportamento, o que torna o ser humano diferente dos bichos é a capacidade de conseguir pensar no amanhã. Poucos bichos têm essa capacidade. E poucos bichos se preocupam com o amanhã. Então, o amadurecimento da inteligência, se você principalmente for um biólogo evolucionista, você vai ver que o desenvolvimento cerebral acontece com a capacidade de planejar o futuro, de planejar à frente. É isso que é um dos principais marcadores da inteligência. O cachorro, eu me lembro que a avó da minha mulher tinha um cachorro, uma cadela, que ela comia 100% da comida que botassem para ela. Então, se você botasse 1 quilo de ração, ela comia 1 quilo de ração e vomitava o próprio quilo de ração, porque ela não conseguia projetar a ideia de que existiria um amanhã e que ela deveria guardar um pouco da ração. Então, muitas dessas pessoas, os tic-tacs, os 48 horas, são essas pessoas que não têm a capacidade de projetar o que vai acontecer amanhã. E hoje não há a menor possibilidade de começar o programa falando de outro assunto que não fosse o apoio público, irrestrito e avassalador que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu ao ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, no dia de ontem, especificamente contra as ações ilegais do Supremo Tribunal Federal, que promove, como bem disse o Donald Trump, uma caça às bruxas contra Bolsonaro, sua família e milhares dos seus apoiadores. E é importante chamar a atenção para o tamanho disso. Nós estamos falando do homem mais poderoso do mundo, do presidente dos Estados Unidos da América, o homem que nos filmes que você assistiu salvava o mundo de alienígenas. Este está emitindo um alerta ao Brasil, e um alerta ao Alexandre de Moraes, e um alerta aos ministros do STF. Leave Bolsonaro alone. Deixem o Bolsonaro em paz. É difícil expressar a magnitude disso. É a primeira vez em que talvez um presidente dos Estados Unidos, qualquer presidente dos Estados Unidos, mas certamente que Trump fala sobre o Brasil diretamente nas suas redes sociais. E é a primeira vez em que ele fala especificamente sobre o que tem sido feito contra o movimento político representado por Jair Bolsonaro. Mas, afinal de contas, o que disse Trump e qual foi o tic-tac dele? Porque agora Donald Trump é o mais novo tic-tacer da gangue de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Bom, o que disse Donald Trump foi o seguinte: o Brasil está fazendo uma coisa terrível com o ex-presidente Bolsonaro. Eu tenho observado, assim como o mundo, enquanto eles não fazem nada além de persegui-lo, dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, exceto de ter lutado pelo povo. Eu conheci Jair Bolsonaro e ele foi um líder forte que realmente amava o seu país. Além disso, um negociador muito duro em questões comerciais. Sua eleição foi muito acirrada e agora ele está liderando nas pesquisas. Isso não é nada mais, nada menos do que um ataque à oposição política, algo do qual eu entendo muito bem. Aconteceu comigo 10 vezes pior. E aí o Trump é muito engraçado porque tudo que acontece com ele é 10 vezes pior, mas embora o que acontece com o Bolsonaro, na verdade, seja de fato 10 vezes pior do que acontece com o Trump. Mas diz o Trump, aconteceu comigo 10 vezes pior. E agora, o nosso país é o mais desejado do mundo. Ou seja, me perseguiram e agora a gente está por cima. O grande povo do Brasil não aceitará o que estão fazendo com seu ex-presidente. Veja que aqui é uma quebra. O grande povo do Brasil não aceitará o que está fazendo com o seu ex-presidente. O povo, vocês, nós temos a nossa responsabilidade. Mas o Trump diz, estarei acompanhando a caça às bruxas, que é o mesmo termo que ele usava para si mesmo, contra Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores de muito perto. O único julgamento que deveria acontecer é um julgamento pelos eleitores do Brasil. Isso se chama eleição. Em letras maiúsculas, deixem Bolsonaro em paz. Vamos parar para digerir isso um minuto. Quer dizer, então, que o Donald Trump está observando o julgamento do Jair Bolsonaro, que ele define as ações do Supremo Tribunal Federal contra Bolsonaro como um ataque a um oponente político, a oposição política, e que ele está acompanhando a situação de perto
e entende que o único julgamento que deveria acontecer é o julgamento do povo através das urnas. Vocês imaginem, pessoal que fala tic-tac. Se tivesse um jornalista, imagina só se tivesse um jornalista. Tenta imaginar um possível jornalista que estivesse há meses ou há anos falando exatamente isso e reportando com precisão a posição da Casa Branca, do Parlamento dos Estados Unidos, da Casa Branca depois, sobre a situação do Brasil. E, bom, é precisamente o que este que vos fala vem fazendo já há algum tempo. Afinal, essas coisas não caem do céu. Esse pronunciamento do Trump é para desespero da velha mídia e de muita gente na direita. Esse é o fruto do trabalho que Eduardo Bolsonaro e eu temos feito nos Estados Unidos. Eu sinto muito, mas todos devem reconhecer que isso aconteceu debaixo da liderança do deputado Eduardo Bolsonaro. E enquanto muita gente nos critica, alguns ignoram, muita gente faz pouco do trabalho, a gente está aqui abrindo mão, sem dúvida nenhuma, de uma parte enorme do nosso tempo, do convívio com a família, gastando dinheiro e deixando de desenvolver projetos pessoais para que a gente possa lutar pelas liberdades do povo do nosso país. Porque entendemos que não há mais saída institucional no nosso país. Há dois grupos dentro da direita brasileira. Um grupo que acredita que vai resolver os problemas somente internamente, e um outro grupo que acha que internamente nós estamos lascados, que o sistema está produzindo uma semi-ditadura no Brasil. Digo semi-ditadura porque vai haver uma aparência de democracia que eles tentam manter, e que não há saída para isso, exceto a ação internacional. Este grupo que está produzindo isso, e a gente vai ver que isso é nós veremos que isso é apenas um passo, mais um passo na direção de onde nós queremos chegar, é o responsável pelo que está acontecendo. Houve alguns, no entanto, analistas, que dão um novo significado à palavra de analistas, eu gosto de chamar de analistas, que acham que a reação do Trump tem a ver com os BRICS. E eu fico olhando e fico pensando se essas pessoas estão loucas. Porque o Trump faz um post especificamente sobre o Bolsonaro, sobre a perseguição à oposição política e os apoiadores de Bolsonaro, termina dizendo deixe Bolsonaro em paz, e as pessoas acham que isso é relacionado ao BRICS. Paralelamente a isso, ele fez um outro post relacionado a tarifas no BRICS. Mas no post sobre Bolsonaro, ele nem menciona Lula, não menciona BRICS, e volto a dizer, deixar claro que o assunto é a perseguição do judiciário brasileiro, à oposição política, especialmente a figura de Jair Bolsonaro. Ou seja, o cara escreve um post falando sobre Bolsonaro, não cita BRICS no post, e a conclusão dos caras é de que o post é sobre BRICS. Sendo que o secretário de Estado já falou sobre sanções por violações de direitos humanos ao Alexandre de Moraes. Na semana passada, o Alexandre de Moraes estava sendo objeto de uma audiência no Congresso. Tem carta dos congressistas aliados do Trump cobrando uma ação a respeito do Brasil. E os caras acham, não, foi aquela reunião do BRICS que não foi totalmente esvaziada, no qual não foram os dois principais países do BRICS, que são a China e a Rússia. Eu não sei o que dizer, eu não sei o quanto disso é estupidez, e o quanto disso é para tentar não levantar, fingir que não levantar a bola do Bolsonaro, porque é sempre muito difícil distinguir um certo grau de estupidez da maldade. Mas veja, até mesmo pessoas inteligentes. Ontem eu estava conversando com um grande deputado do Brasil, amigo meu, e ele me perguntou, em reserva, Paulo, a questão do BRICS teve ou não peso nesse posicionamento do Trump? Ele me falando, não, aqui no Brasil tem muita gente dizendo que a narrativa é a questão do BRICS. E eu falei para ele o que eu vou dizer para vocês aqui agora. Ora, na manhã de segunda-feira, quando eu conversei com o pessoal da Casa Branca, assim, aliás, deixa eu voltar um pouco na história, eu vou contar um pouco de bastidores para vocês. A reunião, eu passei as últimas semanas dizendo que faltava o assunto chegar à mesa do Trump, e que nós estávamos trabalhando para que isso acontecesse, e que a ação que eu fiz no Congresso na semana anterior tinha o objetivo de avançar isso, e que a carta do Chris Smith tinha o objetivo de avançar isso.
Pois bem, o que eu não pude reportar a vocês é que esta reunião aconteceu com o Trump na quinta-feira, no final do dia, no início da noite. E, obviamente, quando o Trump foi brifado, não havia sequer o assunto do BRICS. Não tinha tido reunião de BRICS. E aí, o que aconteceu foi que, naquele momento, o Trump falou, olha, agora eu vou focar na questão do Big Beautiful Bill. Eu adoraria ter feito, na verdade não adoraria não, prefiro estar fazendo o programa que eu estou fazendo, mas eu queria ter tido tempo de, no programa de hoje, abordar o que foi o Big Beautiful Bill, projeto de lei do orçamento, redução de impostos, construção de muro, aprimoramento na imigração, deportação em massa dos Estados Unidos, é o grande projeto do Trump, que o objetivo do presidente era ter esse projeto na sua mesa no dia 4 de julho, que é o feriado da independência dos Estados Unidos, é o feriado mais importante nacional em termos de patriotismo. Né, o grande, né, tem aquele filme Independence Day, dos alienígenas, etc., que era da época que Hollywood fazia filmes exaltando o patriotismo americano. Agora Hollywood só faz filme esculhambando os Estados Unidos, porque a esquerda atual odeia a América. Mas 4 de julho foi um grande feriado, parou quase tudo aqui, teve festa na Casa Branca, foi um negócio muito legal. E na segunda-feira de manhã, a primeira coisa que veio foi um post do Trump a respeito do Bolsonaro, com os elementos que são justamente os elementos que a gente levou para que ele fosse brifado. Ou vocês acham que o Trump está citando as pesquisas que o Bolsonaro está liderando? Quem levou a pesquisa do Paraná Pesquisas para o Trump? Um abraço aí para o Murilo do Paraná Pesquisa. Olha, Murilo, a pesquisa a qual o Trump está se referindo é a sua do Paraná. Tá? Foram levadas outras pesquisas também, pesquisas internas, etc, etc. Mas a pesquisa pública, que por um acaso o Paraná Pesquisa faz um bom trabalho, inclusive, de publicar as suas pesquisas em inglês, e a gente sempre manda o pessoal da Casa Branca, é o pessoal do Paraná. Então, não, obviamente isso não aconteceu por causa dos BRICS, nem tampouco por coincidência. Eu acho que o Lula sempre ajuda a comprar má vontade, mas nesse caso especificamente não teve absolutamente nenhuma relação. Né? E eu digo que é um prazer fazer essas coisas, ainda mais quando a gente vê todos os resultados sendo entregues. Eu acho que há uma satisfação pessoal. Eu sou um doer, né? Eu sou um executor. Eu não sou um filósofo, né? Como eu disse quando aquela agência pública publicou dizendo que eu era o sucessor do Olavo de Carvalho. Eu não sou, porque o Olavo era o idealizador das coisas. Eu tenho uma boa formação intelectual, mas eu não sou um intelectual. Eu sou um executor. A minha capacidade é a capacidade de olhar uma coisa, entender como ela funciona, entender quais são os passos necessários para fazer alguma coisa acontecer e fazer essas coisas acontecerem com uma vontade e um ímpeto difícil de serem parados. Esse é o grande ativo que eu tenho. Então, para uma pessoa como eu, é uma satisfação muito grande. Ver você ajudando o seu país é uma satisfação. Ver você dando esperança a pessoas inocentes que estão sendo oprimidas é uma satisfação. Claro que tem dias que você tem vontade de largar tudo, mas nos traz satisfação a gente conseguir declarações, projetos de lei, cancelamento de visto, manifestação do secretário de Estado, manifestação de assessor do Trump, audiências públicas, e agora o posicionamento do homem mais poderoso do mundo, o próprio presidente dos Estados Unidos, em defesa do Brasil, em defesa do povo do Brasil, o povo do Brasil que está sofrendo debaixo da ditadura do Supremo Tribunal Federal, e o pobre do Bolsonaro, que carrega aí como um bode expiatório os pecados, na visão do Supremo Tribunal Federal, nos pecados do povo brasileiro, né? O pecado de ser patriota, como diz o Trump, o pecado de representar o povo, o pecado de botar Deus acima de tudo e o Brasil acima de todos, o pecado de defender Deus, pátria e família. Ver um aliado desse surgindo em defesa do presidente Bolsonaro é muito bacana. E, felizmente, bacana que o próprio presidente Bolsonaro se manifestou no X da seguinte forma: recebi com muita alegria a nota do presidente Donald Trump. Convivi por 2 anos com o presidente Trump, onde sempre defendemos os interesses dos nossos povos e a liberdade de todos. Esse processo ao qual respondo é uma aberração jurídica, lawfare. Achei bacana que o Bolsonaro aprendeu esse termo lawfare. Uma clara perseguição política, já percebida por todos de bom senso. Agradeço ao ilustre presidente e amigo, Vossa Excelência passou por algo semelhante. Foi implacavelmente perseguido, mas venceu para o bem dos Estados Unidos e dezenas de outros países verdadeiramente democráticos. Sua luta por paz, justiça e liberdade ecoa por todo o planeta. Obrigado por existir, e nos dar exemplo de fé e resiliência. Jair Bolsonaro. E fica o recado aos desavisados, né? Algo que foi lembrado tanto no post do Trump quanto no post do Bolsonaro é que Trump também passou por uma perseguição política implacável e quando ele voltou ao poder, a mensagem dele foi clara. Ele fará tudo para acabar com o sistema. Essa é a pauta. Não é BRICS,
nem Lula. É o sistema, é a perseguição de oposição política através de um tribunal. Em outras palavras, Trump quer acabar com o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Não com a instituição, mas com essa quadrilha que se apoderou da instituição. Por isso, tenho certeza. E eu quero que você olhe aqui e preste atenção no que eu vou te dizer. Esse é mais um passo dentro de um plano. Eu sei que vocês, ministros do Supremo Tribunal Federal, não estão acostumados com isso. Vocês estão acostumados com o xadrez 4D caótico do presidente Bolsonaro. E eu quero dizer a vocês, não é o presidente Bolsonaro que está no comando aqui. Vocês estão lidando com pessoas diferentes. Há um plano. Eu já disse isso outras vezes. Vocês podem mandar o exército de vocês, e a gente pode conseguir ou não derrotar eles, mas não há um cenário onde vocês saiam por cima. Porque pode ser que a gente não consiga salvar o Brasil de vocês, mas podem ter absoluta certeza de que nós vamos vingá-lo. Eu não me canso de repetir. O pseudo-juiz Alexandre de Moraes surfou em uma onda de censura apoiada pelos Estados Unidos. Mas o mundo que criou esta onda, que permitiu isso, o mundo das Big Tech ao seu lado, o mundo da USAID financiando suas estruturas de censura, o mundo da CIA, da Casa Branca te apoiando, esse mundo não existe mais. Essa onda virou espuma. E o que está vindo na sua direção, Alexandre, é um tsunami. Se Deus quiser, esse tsunami vai derrubar todo o seu regime.